Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre um dos textos mais polêmicos e debatíveis da escatologia, que é o Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Esse texto, ele favorece a visão pré-tribulacionista ou a visão pós-tribulacionista? A doutrina pré acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A visão pós-tribulacionista acredita que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Afinal, esse texto ele favorece quem? A doutrina pré ou a doutrina pós? Antes que eu comece a comentar sobre este tema, se inscreva no canal se você não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E caso você tenha interesse de aprender grego, hebraico ou fazer um curso, num caso aí à distância, é só você falar comigo aqui na descrição desse vídeo aqui abaixo aqui, ó, descrição, está aí o meu WhatsApp, beleza? Então, vamos lá para o assunto. Aqui eu peguei duas traduções, tá? E o texto grego. Aqui eu tenho a Bíblia ACF e tenho a Bíblia do Peregrino, né? Para quem não sabe, a Bíblia do Peregrino é essa aqui, ó, tá? Que é uma Bíblia católica, né? Ela é bem grossa, tem bastante comentário e tal. É uma boa Bíblia. Eu estava aqui analisando esse texto aqui em várias versões, peguei ali o texto grego e comecei a fazer algumas análises. A Bíblia ACF, ela traduz esse texto de uma forma um pouco diferente de como encontramos na Bíblia do Peregrino. Olha só, a Bíblia ACF fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui, essa parte aqui, ó, que diz, né, eu te guardarei da hora da tentação, é uma parte que normalmente os livros que falam aí, que defendem a teologia pré-tribulacionista, eles usam para dizer que a igreja ela será removida, ela será arrebatada da terra antes da grande tribulação, certo? Para quem é pós, acredita totalmente ao contrário. A Bíblia do Peregrino, olha só como que ela traduz, ó. Visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova. Olha que mudança. Aqui temos uma mudança em português, tá? Para quem está lendo ali em português, existe aqui uma mudança interessante. A Bíblia do Peregrino, ela anula completamente uma visão pré aqui. Por quê? Porque ela fala de eu te guardarei na hora, no momento daquela prova ali. Então não é removendo, é guardando na hora. Entende? Ali naquele momento. Então aqui não existe uma ideia de movimento. Tipo, daqui para lá, né? Tipo, tirando de um local para colocar em outro. Porque ele envolve uma ideia estativa, uma ideia estagnada, certo? E aí entra a questão, por que a Bíblia do Peregrino ela traduziu dessa forma e qual seria a melhor tradução e por quê? Tá? Então, vamos aqui agora pegar o texto grego e fazer aqui algumas análises. Primeira questão, o primeiro termo que é bem discutido é isso aqui, ó, que é o teresso. Esse verbo ele está no futuro da primeira pessoa, eu guardarei. Você tem aqui essa letrinha, né? Essa letrinha aqui, que é a característica do futuro, né? E aqui você tem essa letrinha, essa última aqui, que é o ômega, né? Que é a característica da primeira pessoa do singular, eu. Então temos aqui teresso, eu guardarei. A discussão que é trabalhada em cima desse verbo é se esse verbo ele tem a conotação de remover da ou proteger da. Se é proteger da, isso não indica uma remoção, uma ideia de movimento. Né? Por quê? Porque você pode muito bem proteger algo ou alguém dentro do ambiente de perigo. Por exemplo, digamos que está tendo um tiroteio, aí você vai proteger alguém
né? Então você protege esse alguém dentro da esfera de perigo, certo? Então você tem essa ideia. Porém, se esse verbo ele traz a ideia de remover da, isso já afeta aí a ideia pós-tribulacionista. Por quê? Porque o pós, ele acredita que a igreja ela não será removida da, certo? Então, você tem essas duas questões. Então, vamos lá. Primeiro ponto, isso aqui é um verbo estativo, tá? De todas as vezes que esse verbo aparece, seja no Novo Testamento ou na Septuaginta, ele nunca indica uma ideia de proteger fora da esfera de perigo. Ele não tem esse sentido nem no Novo Testamento, de todas as vezes que ele é usado. E também na Septuaginta ele também não tem essa ideia. É sempre proteger dentro da esfera de perigo, já que ele é um verbo estativo. Nesse ponto, isso já favorece a ideia pós-tribulacionista que acredita que... Voltando aqui, pessoal, passou aqui gente gritando aqui, eu tive que dar pausa. Bom, então, se esse verbo aqui, ele traz essa conotação de proteger dentro da esfera de perigo, isso já envolve, isso já ajuda, né, a interpretação pós-tribulacionista, porque ela não acredita numa remoção. E isso já iria afetar a ideia pré-tribulacionista. Segunda questão envolve muito esse aqui, ó, essas duas letrinhas que é uma preposição. Essa preposição ela é uma preposição de movimento, que é de dentro para fora, certo? E aí, o que acontece aqui? Uma das regras que envolve, que a língua grega mostra, é que quando uma preposição de movimento, pode ser ek, pode ser apó, pode ser es ou outra preposição, quando essa preposição de movimento ela está ligada a um verbo estativo, a força do movimento da preposição ela é quebrada. Então, ela, em vez dela ser de movimento, ela passa a ser estativa igual o verbo. Neste caso, o ek ele não tem o sentido usual de dentro para fora. Por quê? Porque o verbo aqui ele é estativo, logo a preposição também se torna estativa. Sendo assim, a força de remoção que ela tem, né, normalmente, que ela tem dentro do seu significado, ela é quebrada. Se ela é quebrada, ela não tem mais movimento, ela passa a ser estativa. E aí, isso iria favorecer veementemente a ideia pós-tribulacionismo. Por quê? Porque a tradução do ek não seria de dentro para fora, e sim em meio a. Ou seja, então a ideia aqui seria assim, ó, eu te guardarei em meio à hora da aprovação. Essa é uma das traduções, né, que Gundry defende. Ele argumenta isso, falando que aqui a preposição ela tem mais uma força estativa. Por quê? Porque o verbo, em nenhum lugar do Novo Testamento, em nenhum escritor, seja do Novo ou tradutores da Septuaginta, eles usam esse verbo com força de movimento, de tirando de um local para outro. É sempre um proteger dentro da esfera de perigo. Levando isso em consideração, aqui esse texto ele não favorece em absolutamente nada a ideia pré-tribulacionista. Ele iria que favorecer a ideia pós. Assim, a Bíblia do Peregrino, levando isso em consideração, em vez de ela traduzir eu te guardarei da, ela coloca eu te guardarei na. Porque ela leva isso em consideração, né, da quebra de movimento que a preposição ek ela tem. Em vez de ter um movimento, ela passa a ser estativa igual ao verbo, certo? Segundo ponto que eu quero comentar, além dessa questão gramatical, que eu quero deixar aqui, né, essa consideração, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Às vezes as pessoas estudam grego por palavras isoladas, sem conhecer regras. O segundo ponto que eu quero comentar é o viés histórico, tá?
Porque essa carta aqui, essa parte de Apocalipse 3:10, ela foi direcionada a quem? O versículo 7 fala que foi a igreja de Filadélfia, certo? Então, se a recomendação, se essa mensagem do versículo 3 ao versículo 11 ali, foi ao versículo 7 ao versículo 13, né? Se foi uma recomendação à igreja de Filadélfia, é porque em algum momento Deus ali ele teve que proteger a igreja de alguma provação historicamente, tá? E aí, houve algum arrebatamento da igreja de Filadélfia no século I? Não. Se não houve, então por que vai haver futuramente um arrebatamento em relação à proteção da tribulação? Se não houve historicamente, por que o sentido para o futuro mudou? Por que teve aí uma alteração de significado? Mas alguém pode questionar, não, Jefferson, mas aí não se aplica apenas à igreja de Filadélfia, porque aqui fala que é uma prova que virá sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Bom, a minha resposta para esse argumento é que quando você vai analisar essa linguagem aqui, ó, sobre todo mundo, ou para provar os habitantes da terra, dentro do Apocalipse especificamente, você nota que essa linguagem, ela não é uma linguagem mundial, ela é uma linguagem voltada para os ímpios. Inclusive, eu separei aqui alguns textos para mostrar isso, tá? Então, vejamos. Aqui em Apocalipse 6, versículo 10, fala assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aqui, ó, a mesma expressão que aparece lá em Apocalipse 3:10. Ekton, kataekunton, epitesges, né? A diferença é que aqui no Apocalipse vai aparecer no caso acusativo, né? Tus, kataekuntas, epitesges, né? O particípio ele aparece no acusativo. E aqui aparece no caso genitivo, mas não tem diferença alguma no seu sentido. Então aqui você vê que essa multidão estava clamando, né, para Deus julgar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? Apocalipse 8, versículo 13, fala assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas. Então, quando você olha o contexto do capítulo 8, ali, capítulo 9, você vê que é algo direcionado exclusivamente para os ímpios, né? Dentro ali desse contexto. Quando olhamos aqui, né? Aqui, ainda continuando aqui, ó, que ele fala assim, peraí. Por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Aí aparece de novo a mesma expressão aqui, ó, dos que habitam sobre a terra. O capítulo 11, versículo 10 fala assim: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quem foram esses que foram aqui atormentados, né? Os que habitam sobre a terra, quem são eles? É só olhar o contexto. O capítulo 13, versículo 8, ele fala assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mesma expressão, só muda aqui a questão do caso no participo. Aqui você tem um acusativo, né? Acusativo, aqui você tem um nominativo, mas o sentido ele não é alterado. Então aqui fala de que os que habitam sobre a terra adoraram quem, né? Já está aqui bem claro. E por último, temos aqui Apocalipse 13, 8, né? Isso aqui foi o que eu citei. Aqui é o versículo 14 do próprio capítulo 13, que fala assim: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberam a ferida da espada e viviam. Então aqui, ó, os que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Quem são esses? Os ímpios, né? Então, essa linguagem, se você
continuar aí procurando no Apocalipse, essa linguagem de que os que habitam sobre a terra, ou todo mundo, né, tem mais duas passagens onde fala de todo mundo, se referindo exclusivamente aos ímpios e não ao planeta inteiro. Voltando aqui para o capítulo 3, versículo 7, só para vocês notarem aqui um detalhe. Talvez alguém fale, mas os que habitam sobre a terra só habitavam os ímpios, porque a igreja ela foi removida. Isso é falso. Por quê? Porque quando você olha aqui no próprio capítulo 13, e o versículo 7, olha só o que diz o versículo 7. Ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, ou seja, então existia também pessoas santas na terra que a besta fez guerra. E aí diz, e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, a besta, ela faz guerra contra os santos no versículo 7 e ela vence esses santos. E aí no versículo 8 entra essa questão. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Observe que os que habitam sobre a terra aqui são os ímpios. Por quê? Porque os do versículo 7 eram os santos, que também estavam na terra, que foram mortos pela besta. Eles estavam na terra, mas eles não se curvaram à besta, eles não adoraram a besta. Logo, essa expressão aí, os que habitam sobre a terra, não inclui eles. Então, só inclui os ímpios. E se você continuar procurando essa linguagem aí, você vai notar claramente que ela é uma linguagem que se refere exclusivamente para os ímpios. Voltando aqui para o Apocalipse 3:10, então, quando se fala, né, que virá sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra, isso aqui é uma provação ligada apenas aos ímpios, onde eu, especificamente, como pós-tribulacionista, acredito que aqui se refere à ira do Cordeiro, que ela é destinada exclusivamente aos ímpios. A igreja, ela não passa pela ira do Cordeiro. A igreja, ela passa pela grande tribulação no meu entender, mas não pela ira do Cordeiro. Então, aqui a linguagem de mundo inteiro para provar os habitantes da terra se refere aos ímpios. E neste caso, talvez houve algum momento historicamente, né, na igreja de Filadélfia, onde os irmãos eles foram protegidos de alguma provação, né, que aconteceu, que talvez nós não temos uma informação histórica, certo, acerca disso, né, e aí não houve nenhum arrebatamento. Além disso, algo que me chama a atenção é que os livros e os materiais que usam Apocalipse 3:10 para falar, né, de que a igreja ela vai ser arrebatada, o que me chama a atenção é que eles pegam a igreja de Filadélfia, que no caso é essa aqui, e aplica a igreja do futuro, né, para dizer, olha, não vai passar pela grande tribulação. Beleza. Só que aí tem um pequeno problema. O problema se encontra no capítulo 2 do próprio Apocalipse, que ali Cristo está falando à igreja de Esmirna. Olha só o que é dito sobre essa igreja. Aqui fala assim, ó. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que será que os pré-tribulacionistas eles não usam esse texto aqui para a igreja do futuro? Porque aqui fala claramente que alguns de vocês iriam passar por tribulações e iriam até morrer. E a recomendação é ser fiel até a morte. Mas como é que ser fiel até a morte se a igreja vai ser arrebatada? Que supostamente, né, a igreja vai ser arrebatada, como está ali no capítulo 3, versículo 10. Isso não soa estranho? O que eu compreendo sobre isso? A minha visão é, o Apocalipse 2, versículo 10, que fala aqui a igreja de Esmirna, né? Aqui fala envolvendo, obviamente, né, a grande tribulação, onde não são todos que vão morrer na grande tribulação, certo? Boa parte morre, outra não. Por isso que o texto fala, alguns de vós sofrerão isso, irão para prisões, outros vão morrer e tal, enfim.
Quando nós pegamos o capítulo 7 do próprio Apocalipse, ali fala, capítulo 7, versículo 9 em diante, ali fala de uma grande multidão incontável, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas e etc. E aí é perguntado, né, quem são esses e de onde eles vêm? João responde, não sei, tu sabes, Senhor. E aí o anjo responde, esses são os que vieram da grande tribulação. E observe, esse pessoal do capítulo 7, que veio da grande tribulação, são de todas as nações, povos, línguas e tribos, enfim. Uma multidão incontável, ou seja, não podia nem contar. Essa multidão veio da grande tribulação. Isso está no capítulo 7, é até dito, né? Esses aí vieram da grande tribulação. Isso compactua muito com Apocalipse 2:10, onde Cristo fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida à igreja de Esmirna. Então, quer dizer, em algum momento, a igreja vai sofrer perseguição, vai sofrer morte, vai para a prisão. Por que o Apocalipse 3:10 serve para a igreja do futuro e a do capítulo 2:10 não? Eu nunca vi, né, ninguém usar o Apocalipse 2:10 para falar de que a igreja do futuro vai passar por essas provações, perseguições e até a morte. Tá? Então, quando eu começo a analisar, eu vejo que o capítulo 2, versículo 10 é uma recomendação para a igreja. Aqui não está falando de judeu, não sei o que não. A igreja, escreve a igreja de Esmirna e diz isso. E fala que a igreja sofre perseguição. Quando eu chego no capítulo 6, versículo 8, ali você vê várias pessoas morrendo. E essas pessoas, aqui do capítulo 6, né, que o capítulo 6, se você pegar desde o versículo 1, você vê que é o início da grande tribulação. E quando chega aqui no capítulo 8, fala assim, no capítulo 8, né, ele vê ali um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com mortandade, com as feras da terra. E aí entra aqui o versículo 9, e o versículo 9, que ele fala assim, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Ou seja, essas almas aqui que foram mortas, quem eram? Elas estavam na grande tribulação e elas foram mortas. E no versículo 10, elas clamavam com grande voz, pedindo ali justiça. Então, quando eu pego o capítulo 10, o capítulo 2, versículo 10, e vejo Cristo falando essa recomendação de que a igreja iria passar perseguições e até morrer, olhe para o capítulo 6. Que pessoas ali morrendo na grande tribulação. Vejo no capítulo 7 uma multidão incontável que vieram da grande tribulação. Olho para o capítulo 13, versículo 7, e a besta vencendo os santos. Sinceramente, eu não tenho como acreditar que todas essas pessoas não façam parte da igreja. Até porque o capítulo 2 é muito claro, é a igreja de Esmirna. Se a igreja de Filadélfia ela representa as igrejas futuras que vão ser protegidas, por que é que a igreja de Esmirna não representa a igreja futura? Então, o que eu compreendo? Apocalipse 3:10 fala de uma provação para os ímpios, onde a igreja será preservada dessa tentação para os ímpios. É onde vai ser derramada as taças. Quando fala de Apocalipse capítulo 2, já é uma provação para a igreja, onde envolve a grande tribulação, que é mencionada no capítulo 6, capítulo 7 e ali capítulo 13, para a igreja. Beleza, pessoal? Então, esse é o meu posicionamento. Apocalipse 3:10 não favorece o pré-tribulacionismo. Aqui eu vejo claramente que traz um peso maior para a ideia pós-tribulacionismo, certo? E a meu ver aqui, falando apenas por mim, não pela comunidade pós como um todo, certo? Apocalipse 3:10 se refere a uma prova para
os ímpios, onde a igreja não passa. Porém, a do capítulo 2, versículo 10, é para a igreja e elas vão, e muitas pessoas vão para a prisão, vão ser provadas, vão ser mortas, e a recomendação é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso faz muito sentido na visão pós-tribulacionista, onde a igreja passa pela grande tribulação e muitos sofrerão perseguições, sofrerão a morte e daí sucessivamente. Certo, pessoal? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Talvez esse vídeo, né, dê aí alguns debates, né, com aí alguns irmãos que são pré, certo? Mas é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!